meus amigos. Está começando agora mais um Patrulha Antifascismo, o programa dos policiais antifascismo em parceria com a Mídia Ninja. Hoje estamos aqui no Facebook e vamos conversar com grandes companheiros nossos. Eu queria começar apresentando a Verônica Fragoso, nossa professora de artes, psicóloga e uma das fundadoras do Policiais Antifascismo, estava desde a primeira reunião. Para quem não sabe, Verônica Fragoso é a Miss Hospital Geral de Bom Sucesso. No início desse ano, estava lá junto com os companheiros da saúde, protestando contra a gestão fraudulenta daquele hospital. E isso nos enche de orgulho, saber que nós temos uma companheira de luta. Verônica, dá um rápido oi para a galera, para todo mundo te conhecer. Olá, gente. Obrigada pelos elogios. Fiquei feliz. Obrigada de lutar. Isso aí. E junto com ela está o Igor Zanetti. Igor Zanetti é um nosso camarada da Polícia Civil, um perito criminal, engenheiro, lutador de jiu-jitsu, músico, poeta, chefe de cozinha e solteiro, amigos. Está aqui conosco para discutir o encarceramento em massa em curso nesse país. Igor, dá um alô para a galera aí, para todo mundo te ouvir. Alô, gente, boa noite. Saraiva, você me paga, tá? Depois a gente conversa. Meus amigos, junto com os nossos camaradas do Policiais Antifascismo, temos dois historiadores. Vocês já devem estar vendo aí o Antônio Marcelo Jackson. Ele é cientista político e professor doutor lá da Universidade Federal de Ouro Preto. Antônio, fala conosco. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos torcer para que as minhas palavras sejam de fácil compreensão. Valeu, Antônio. E convidamos também a Érida Ferreira, historiadora. Cadê você, Érida? Historiadora, capoeirista e cineasta. Ela, em 2014, discutiu lá na UERJ a cor da suspeição, um olhar sobre a criminalização de negros e negras. Acho que a contribuição desses dois historiadores será fundamental para a gente discutir o tema que é tão importante nesse país. E, como todos nós sabemos, é um dos maiores encarceradores do planeta. Estados Unidos, China, Rússia e Brasil disputam esse triste título. E entre esses quatro, o Brasil tem um horrendo recorde, que é o de maior crescimento, um crescimento veloz desde 2008. Eu estou falando assim de forma eufórica para que todos prestem muita atenção no nosso tema. Eu queria convocar vocês, nossa galera que está na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, reunida para debater esse tema, que a gente pudesse ajudar aos nossos espectadores a refletir sobre isso. Aliás, Érida, dá o seu alô para a galera também. Alô, boa noite, obrigado pelo convite, agradecer a Verônica, minha companheira aí de luta, né? E agradecer a vocês pelo convite e espero poder contribuir de alguma maneira para a reflexão dos nossos colegas aí sobre encarceramento em massa. Obrigada pelo convite. Com certeza, Érida. A gente que agradece a disponibilidade de vocês e a gentileza de aceitar o convite. Esse é o programa dos Policiais Antifascismo, um programa realizado por policiais. Como já deve ser como todo mundo já deve saber, a nossa categoria é uma categoria muito conservadora. Isso nos obriga a uma ginástica argumentativa, uma ginástica lógica, e nós não estamos conversando com iguais, né? Somos colegas, mas ao mesmo tempo temos profundas diferenças na visão de mundo,
na perspectiva do que queremos para o futuro, na avaliação do que está em curso nesse país, né? Há muito tempo eu militava num movimento que defendia a mudança da lei de drogas. Nós éramos policiais também, organizados pela legalização das drogas, pela regulamentação da produção, do comércio e da distribuição, produção, comércio e distribuição dessas substâncias atualmente ilícitas. Uma das coisas que eu aprendi lá é que, mais do que fazer com que as pessoas concordassem com a nossa perspectiva, que é tão, às vezes, desafiadora na perspectiva moral, na perspectiva política, era incentivar a dúvida, era provocar a reflexão nos nossos adversários. Nós aqui não temos o menor interesse em conversar com fascistas, com reacionários, com torturadores. Nós queremos sim conversar com aquelas pessoas que são conservadoras, que acreditam que família, tradição, disciplina são valores importantes. Em alguns momentos, nós nos aproximamos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: lá nesse movimento eu aprendi o seguinte: o Salo de Carvalho fez uma pergunta que para mim parece inspiradora sempre que eu vou falar em público, que é o seguinte: como é que a gente consegue? Nós estamos entre pares aqui, acreditamos nas mesmas coisas, mas como é que a gente consegue convencer o senso comum, convencer a Fátima Bernardes, convencer o tiozão do churrasco? Acho que essa pode ser uma preocupação que nos conecte, como já apontou o Antônio Marcelo, falando: tomara que minhas palavras sejam compreensíveis. Eu queria passar para o Igor, para ele dar uma introdução sobre o que ele está pensando sobre o tema, e aí a gente vai caminhando por aí. Igor, como é que a gente vai discutir o encarceramento em massa, meu amigo, aqui no Brasil? Então, Saraiva, obrigado. A primeira coisa que eu pensei foi essa análise histórica, né? Por isso que eu pedi aí a presença do Antônio Marcelo, da Érida, para a gente poder entender como que a gente chegou nesse ponto que a gente está agora, né? Eu não tinha pretensão de dar essa análise histórica, então eu agradeço muito ao Marcelo e à Érida. E eu concordo exatamente com você quando você falou de conversar com quem está aberto ao diálogo, sabe? Eu tinha colocado aqui que existe uma diferença grande entre o estranhamento e o preconceito. O estranhamento você recebe, é uma porta fechada. De repente você abre a porta e estranha. O preconceito é uma parede sem porta. Ela é a intolerância em si. Então, por mais que eu tenha uma coisa nova, uma ideia nova, ou um questionamento novo, a gente quer conversar com quem vai estranhar isso, mas não vai vir com preconceito em cima disso. A lei de drogas, né, a lei 11.343 de 2006, todos os estudos apontam para ela como a encarceradora em massa, né, a ofensora do encarceramento, e a gente vai fazer uma análise desde o racismo, né, até chegar nos números que a gente tem hoje nos presídios, né, do IFOPEM, né, que é 70% população negra encarcerada, 50% de jovens. Como que isso chegou nesses números? Né? Como que a gente pode, com uma base científica, com dados, mostrar por que a gente tem esse problema hoje, do encarceramento em massa? Eu acho que vai começar com o Marcelo, que vai dar esse primeiro apanhado histórico, e daí a gente continua. Puxa um pouquinho. Diga aí, Marcelo, queremos te ouvir. Tá certo. Bom, mais uma vez agradeço aí pelo convite dos policiais antifascismo. Acho que isso é um movimento realmente muito importante. E, Saraiva, deixa eu te confessar uma coisa, tá?
os professores em universidades federais também não vivem no mundo dos sonhos, não, tá? Eu nem me refiro na relação com aquele sujeito que se diz ministro da Educação, não, tá? Eu falo, às vezes, com colegas também, cujas opiniões são radicalmente opostas, e você ficaria lamentavelmente surpreendido se passasse um dia só em qualquer universidade federal perguntando a opinião das pessoas, isso dos professores e funcionários. Bom, mas dito isto, tá? Vamos fazer uma rápida apresentação e mais clara possível dos elementos que envolvem racismo, e eu pedi ao Igor que eu gostaria de acrescentar um segundo item, que eu chamo de relações escravistas, porque esses dois elementos caminham juntos, são diferentes e, às vezes, trabalham juntos, né? Principalmente nos dias atuais. Bom, primeiro, o que são relações escravistas? Tá? São relações, como o próprio nome diz, que tem a ver com a ideia da época da escravidão. Tá? Só que a gente tem que pensar que, no Brasil, a escravidão ela não teve características iguais a todos os outros lugares. Enquanto que nos demais lugares do que hoje chamamos de América Latina, ou mesmo da América anglo-saxã, ou mesmo da própria Europa, ou África, ou Ásia, em todos os lugares nós tivemos alguma espécie de escravidão ao longo da história da humanidade, toda a escravidão tinha a ver com a ideia de produção. Ou seja, eu tenho alguém que vai trabalhar para mim. Tá? Isso, em último caso, é a ideia de escravidão. Tá? E, obviamente, vai trabalhar para mim sem receber nada em troca. Ora, aqui no Brasil, a ideia de escravidão ela adquiriu um outro valor, e, por favor, todos aqueles que nos assistem, tá? Esse valor foi uma criação lamentavelmente nossa. Nós não herdamos isso de lugar nenhum. E que criação foi essa? A escravidão como sinônimo de status social. Ou seja, quanto mais escravos eu tenho, mais importante eu sou. Inclusive, as pessoas ao longo principalmente a contar do século XVIII, por exemplo, compravam escravos pelo simples fato de apresentar para seus pares na sociedade como eles eram ricos, porque tinha uma quantidade absurda de escravos, muitas das vezes para não fazer absolutamente nada. Né? Ora, a coisa chegou num ponto tal, Saraiva e todos aqueles que me ouvem, tá? Que não são ligados à história, que o governo português chegou inúmeras vezes a apresentar cartas régias tentando combater isso. Essa que é a parte irônica da história. Portugal tentava combater isso e a sociedade brasileira criava isso e consolidava esse valor cada vez mais e mais. Isso passa no século XIX. Vamos lembrar que o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão, do mundo ocidental, pelo menos, e aí não é um preço barato que se paga por isso, né? É um preço muito alto, né? E tanto é verdade que essa marca da escravidão, ela vai criar que tipo de sociedade? Uma sociedade que ela é hierarquizada, é uma sociedade de senhores e servos, uma sociedade onde alguém manda e alguém obedece. Mas, por favor, isso não estou falando de uma elite e do povo. Eu me refiro a todas as camadas da sociedade. Ou, em último caso, a nossa sociedade, para todos aqueles que nos ouvem, é uma sociedade que nós poderíamos classificar como aristocrática. O que é uma sociedade aristocrática? É aquela sociedade que você sabe que tem alguém acima de você que vai mandar em você, mas que pode, às vezes, conceder algum favor, e que tem alguém abaixo de você que você pode cobrar coisas, mas que de vez em quando você também vai ter que conceder alguns favores. Por favor, isso vale para a elite, vale para a classe média, mas vale para a classe C, para as classes D, para todas as camadas da sociedade. A coisa é tão grotesca, e aí eu vou encaminhando o encerramento sobre essa ideia de uma sociedade escravista, de relações escravistas, que até todos os pensadores políticos que aparecem no Brasil já no século XIX, eles vão tratar do problema de uma maneira muito grave. Eu cito apenas dois, tá? O alagoano Tavares Bastos, que em 1860 ele afirma: o Brasil não tem e nunca terá opinião pública porque todas as suas relações sociais se dão a partir da escravidão. Uma sociedade em que as relações sociais são escravistas não gera opinião pública. Isso é uma coisa muito grave, né? E é assustador quando a gente pega isso de 1860 e pode até aplicar nos dias atuais. Chega a ser assustador isso, né? E depois, mais à frente, lá por 1895, o Joaquim Nabuco, um gênio pernambucano, Joaquim Nabuco, que ele vai falar, e aí a frase é completa dele, abre aspas: a escravidão permanecerá por muito tempo
como característica nacional do Brasil, fecha aspas. Ou seja, todas as nossas relações sociais são pautadas nisso. Então vamos lá, a todos aqueles que nos assistem. Já temos uma sociedade tão complicada. E é uma sociedade, portanto, que não admite a ideia de igualdade, que não admite a ideia de distribuição de renda. Talvez essas coisas comecem a fazer algum sentido para aqueles que nos assistem, tá? Só que, como desgraça a pouco é bobagem, vamos piorar essa situação. Em 1870, chega, portanto, na segunda metade do século XIX, chega no Brasil as ideias racistas, tá? Por favor, a ideia de raça, de distinção de raça, não estava em pauta no Brasil até então. Ela chega no Brasil com um sujeito, um francês chamado Gobineau, tá? Ele vem a ser embaixador da França aqui e, para cúmulo do azar, vira amigo de Dom Pedro II e de boa parte da elite intelectual do Rio de Janeiro. Suas ideias, Gobineau, para sintetizar, o que ele dizia sobre as raças, tá? Ele falava que cada raça tinha uma característica. A raça amarela tinha como característica a emoção, a raça negra tinha como característica a força física e a raça branca tinha como característica o uso da razão. E pior, misturando as raças, esses valores pioravam, caíam, né? Ora, o que acontece aí? Só a definição de raça dele já era um problema. Ele dizia que o branco tinha o uso da razão e o negro era a força física. Só para vamos fechar aqui nesses dois, tá? Não vou nem pegar o amarelo, que seria a emoção. Em outras palavras, esse racismo que começa a aparecer no Brasil, ele é diferente daquele que, por exemplo, que se desenvolveu nos Estados Unidos ou na África do Sul. Lá, nesses países, era um racismo segregacionista. Existe uma área que só é para branco e uma área que só é para negro. Aqui no Brasil, o nosso racismo é de qualificação. Ou seja, eu qualifico certas ações que seriam para brancos e qualifico outras ações que seriam para negros. Por isso, para facilitar o entendimento de todos, a gente conhece inúmeras pessoas que dizem assim: ora, eu não sou racista, eu tenho vários amigos negros, sou fã do Milton Nascimento e do Martinho da Vila. Como é que eu posso ser chamado de racista? Aí eu falo, simples, quando você entra num banco e o gerente é negro, você age naturalmente ou estranha? Geralmente ele estranha. Porque na gerência do banco é uma atividade racional e, portanto, seria uma coisa de branco. Só que essa pessoa não percebe isso, né? Uhum. Ela acha que isso é natural, ou seja, um negro não ocupar uma atividade de gerência, de direção. Por favor, e aí vamos lembrar quantos diretores nós temos negros, né? Por exemplo, salvo engano, na minha parte, a única CEO, né, a única diretora de uma empresa que é uma mulher negra, nós só temos uma no Brasil. Não vou falar o nome da empresa para não fazer a propaganda. Mas repara o grau de complicador desse negócio. Bom, só para voltar na questão da história do racismo, depois do Gobineau aqui, e aí já encaminhando também o fechamento, quem é que institucionaliza o racismo no Brasil? A Escola de Direito do Recife, a Faculdade de Direito. É a área jurídica brasileira que vai institucionalizar o racismo no Brasil. Então repare, Saraiva e todos aqueles que nos assistem, tá? Temos, então, no Brasil, dois problemas graves que caminham paralelamente e, às vezes, se unem. De um lado, relações escravistas que criam uma sociedade aristocrática e hierarquizada. Do outro, o racismo, que é qualificador, que ele não diz que eu não vou conviver com o negro, apenas está dizendo que eu não vou aceitar um negro na direção. Eu não vou aceitar um negro, não, eu sou uma mulher negra como minha chefe. Olha só o nível de loucura. Seria absurdo para a cabeça de um brasileiro médio ele entender isso, porque esse racismo no Brasil trabalha nessa forma. Então, quando a gente tem essas duas coisas, e aí já caindo para o assunto em pauta aqui, que é o encarceramento em massa, tá? Repare que às vezes essas duas coisas, e na maior parte das vezes, elas vão caminhar juntas. Eu vou encarcerar porque o sujeito é pobre, eu vou encarcerar porque o sujeito é preto. Principalmente preto. Se for preto e pobre, então, fecha com chave de ouro. Ou, para encerrar a minha palavra, eu utilizo a frase maravilhosa, genial de Caetano Veloso. Às vezes eles são tão pretos, tão pobres. Quer dizer, então, essa é a grande questão no Brasil. Temos dois problemas graves que a gente precisa enfrentar e que o encarceramento em massa expõe a nu essa situação. Obrigado a todos, eu espero ter sido claro aí. Sem dúvida, Antônio. Acho que a gente não tem como pensar a realidade brasileira sem discutir esse racismo estrutural e estruturante, né? Que uma sociedade hierárquica, como você bem disse.
A gente tem vários autores, né, que tentam sofisticar essa compreensão desse racismo brasileiro, né? Se a gente for pensar desde o Horácio Nogueira, lá naquela clássica discussão do preconceito de marca e preconceito de origem, quando a gente vai discutir até mesmo a releitura que o Gilberto Freire faz sobre essa miscigenação, se é positiva ou negativa, ele elogiando essa miscigenação como potência, né? Isso não tira da estrutura central desse país e da formação dessa nação, como você bem disse, o último país a acabar com a escravidão, né? Acho que não há como pensar a realidade brasileira sem pensar a escravidão. Eu estava um dia numa defesa de titularidade e um professor falou, ironicamente, aquela passagem bíblica, né? Se estudarmos o Brasil sem falar da escravidão, as pedras falarão, né? É obrigatório, sem isso a gente não consegue compreender. Cara, a gente vai voltar a falar contigo, Antônio, mas eu queria muito ouvir a Érida. A Érida, em 2014, fez um trabalho sobre a cor da suspeição, né? Estudando a criminalização de negros e negras na casa de detenção da corte. Não é isso, Érida? É isso. Primeiramente, queria agradecer a quem veio antes de mim, que me permite poder falar sobre esse assunto, né? Primeiro, agradecer aos meus ancestrais, agradecer meus mais velhos, minha orientadora, Marilene Rosa Nogueira da Silva, que hoje está se tornando aí uma ancestral. Agradecer meu tata Biolê, ao meu pai João Ferreira, a minha mãe, e a todos os que me permitiram chegar até aqui, né, para poder estar viva, sobretudo, e conseguir falar sobre isso, né. Tem muito mais gente, mas, infelizmente, não é o local para citar todos esses ancestrais, mas agradeço a todos os Bacus, Ungunzo, né. Uma das principais das pessoas que me deram suporte teórico e metodológico para poder pensar a história do genocídio, né, do processo antinegro que acontece no Brasil hoje, é a Ana Luísa Pinheiro Flausina, né, ela é historiadora, ela é da área do direito, e ela tem um trabalho muito sério em relação ao processo de extermínio, né, de genocídio, né, não pode extermínio, porque pode a gente cair numa discussão que eu estava conversando hoje mais cedo, inclusive com o querido amigo meu, Ademir, que está sempre me dando luz, né, para pensar, que quando a gente fala de genocídio, aí cai para a questão do extermínio, a população negra não para de crescer, então como que a gente vai defender a ideia do extermínio, né? Então, uma das pessoas que melhor trabalha essa questão é a Ana Luísa Pinheiro Flausina. O último lançamento que eu tenho dela aqui é esse livro que eu gostaria também de aproveitar Isso aí. Eu não ganho nada com isso, tá? Na verdade, o que eu ganho são pessoas mais conscientes quando terminarem de ler, que é para dar uma dimensão do genocídio antinegro, né? Tem uma noção de que quando se fala de direitos humanos, quando a gente vai tocar na questão da população negra, né, quando vai tocar questões que atravessam são atravessadas pelo racismo, são tratadas como mimimi, são tratadas como direito de bandido, mas na realidade a única coisa que assim, o direito principal que a gente luta é pelo direito à vida. A gente só quer poder sair de casa com guarda-chuva preto, segurando o guarda-chuva preto e não correr o risco de levar um tiro na cabeça, né? Essa semana eu escutei uma história muito sinistra, né, de um conhecido meu, né, que é a atual companheira dele, ela perdeu o marido, né, e perdeu o filho, e foi uma história muito sinistra para mim, que inclusive ela mexe muito comigo, que ele era traficante, e ele estava com um filho no colo, ele era um pai,
Ele era um homem, um pai de família e trabalhava no tráfico de drogas. E a polícia chegou na favela e, sabendo que ele era traficante, deu um tiro na cabeça dele. Ele estava com a criança no colo e ele matou a criança sufocada, né? Morreu ele e a criança que estava no colo dele. E aí eu fico pensando, né? Isso é estarrecedor. Assim, isso é impensável que para o modus operandi da polícia fosse mais importante matar ele do que preservar a vida do neném, né? E aí a gente entra, a partir desse exemplo drástico, pensar, por exemplo, o processo de desumanização da população negra, né? É justificável hoje a gente ter um número como a gente tem de jovens sendo assassinados hoje, de encarceramento em massa, uma maioria de pessoas negras, né? E falo negras, descendentes de africanos, descendentes de nativos dessa terra, que todos são negros, né? E a naturalização dessa morte, ela tem uma fundamentação histórica, né? Não chocar a gente, 5 jovens saindo indo comemorar um emprego, né? E serem assassinados com 111 tiros por engano, né? A sociedade naturalizar esse processo, né? Faz parte de uma construção histórica do negro, né? Como desregrado moralmente, como passível de ser civilizado, né? A gente hoje está numa discussão sobre a Amazônia, e aí uma das coisas que as pessoas pensam, mas e aí, a Amazônia está rica, a Amazônia poderia trazer prosperidade para o resto do país, a gente precisa colonizar a Amazônia. Mas a Amazônia não precisa de colonização, ela já tem habitantes, ela já tem uma população e um processo civilizatório próprio deles, que não é o nosso, né? Exato. E é nesse aspecto que a gente peca muito ao entender o indígena africano ou ameríndio como pessoas que precisam ser civilizadas, né? Na verdade, quem precisa ser civilizado somos nós, né? Somos nós que trabalhamos contra a natureza, somos nós que não sabemos nos comportar, né? Diante do outro. Um ponto que eu gostaria de trazer, né? Aí já trazendo do ponto de vista histórico, que aí eu trago na monografia sobre a questão da suspeição generalizada, é que nessa passagem, né, a partir de 1840, sobretudo com a lei Feijó de 1831, que é conhecida como lei para inglês ver, na real ela teve uma efetividade, né? A lei Feijó ela teve uma efetividade do ponto de vista da tentativa de burlar ela cada vez mais. Então a gente tem um crescimento enorme do contingente de escravizados sendo trazido para o Brasil entre 1830 e 1850. Há uma corrida, né, por um estoque de escravizados, né? Então, isso vai mudar também, isso vai desumanizar cada vez mais o processo e a gente tem um movimento em direção ao pensamento, né? As pessoas vão começar a pensar, e aí? O que a gente vai fazer com esses escravizados pós-abolição? Eles vão ser inseridos nessa sociedade como iguais? Eles são iguais a nós? Então, como o próprio professor Marcelo acabou de citar, né? Essas discussões vão emergir e a eugenia e todo o processo de embranquecimento vai começar a ser gestado e organizado a partir daí, né? Política de Estado. Política de Estado, embranquecimento. Política de Estado, inclusive com cotas, né? A gente fala de cotas para negros hoje, mas os europeus que vieram para o Brasil, foi uma política de incentivo que inclusive doou terras, né? Por mais que tenham vindo em condições subhumanas, eles tiveram a condição subhumana mais humana do que o próprio escravizado negro
tanto do ponto de vista do transporte, quanto do ponto de vista do abrigo / armazenamento dessas pessoas, né? Então, nesse processo, começa o movimento de sair da mão do privado, o controle, né? E o controle do negro, ele sai da mão do proprietário, né? O negro / escravizado, porque nesse momento, negro e escravizado era sinônimo, né? Por mais livre que o negro fosse, ele era sempre um escravo, né? Entre a documentação que eu li, né? Da Casa de Detenção da Corte, né? Que está no Arquivo do Estado, salve o Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, que não queime, né? Como a Biblioteca Nacional. Ele carrega muito do arquivo, né? No Museu Nacional, Museu Nacional. Entre esses livros, a gente tem vários indícios de pessoas livres que eram apreendidas, né, que eram presas, que eram capturadas, sob suspeita de ser escravizado, né? Então, o que a gente vai ter aí é uma normatização de que todo negro é escravizado até que se prove o contrário. E, nesse sentido, há uma autorização por dominar esse corpo, independente de ser livre ou não. A mudança do cunho privado para o cunho público, desse controle do negro na sociedade, ele vai ser acompanhado pela mudança do papel da polícia, né? A polícia passa a ser esse agente judiciário na rua, né? O próprio Foucault ele vai ressaltar isso, que o trabalho do judiciário ele vai dar suporte à ação policial na rua, né? Há quem não sabe disso acaba acaba esvaziando um pouco isso, acreditando que quando essa conduta policial for questionada no tribunal, ela vai ser acolhida, mas na verdade a conduta policial ela tem um suporte, né, dentro do judiciário para isso. Exato. Né? Então, a partir dessa discussão do enrijecimento da polícia, das políticas públicas, a gente vai ter entre 1870 e 1930 um processo realmente de que o próprio negro, antes mesmo da abolição, em 1870, a gente tem uma quantidade de 15% de pessoas escravizadas, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Se em 1850, né, 1840, a gente vai ter 70%, em 1870 esse número já cai para 15%. Né? Isso quer dizer que existe um movimento dentro da população negra, dentro da sociedade, que já está promovendo essa liberação do ponto de vista jurídico. Né? Então, a inquietação vai no sentido de como manter o controle sobre os corpos negros. Então, de 1870 a 1930, a gente tem a instauração do processo de eugenia, que é uma tentativa que a gente pode, inclusive, né, a Ana Luísa Pinheiro Flauzina, ela traz isso, e aí, conversando com o professor, ele entende que realmente é isso. Há uma tentativa de descarte da população negra entre 1870 e 1930. Isso na historiografia, no que a gente tem como visibilidade da questão do negro, isso é invisibilizado. Eu hoje, como uma produtora audiovisual, eu percebo o papel do audiovisual, da TV, né, do cinema, em invisibilizar esse período, que é um período sombrio para a população negra. Né? É um período que a gente vai ter a Ilha Grande, né? A gente vai ter números assim, estarrecedores de, por exemplo, de pegar em hospitais psiquiátricos. A gente vai ver, por exemplo, crianças com 40 cirurgias cerebrais na cabeça no Brasil, antes mesmo de Hitler. A gente está falando de teste, né, científico, teste
em que os negros eram usados como cobaia. Então, como isso vai refletir, né, nessa coisa do encarceramento em massa? Né? Por que eu estou falando tudo isso para falar sobre encarceramento em massa? Porque, a princípio, essas prisões não foram pensadas para os cidadãos brancos livres da sociedade brasileira. Essa prisão, esse encarceramento, ele foi pensado como controle social da população negra escravizada, né? Um ponto importante que eu acredito que a gente, quanto sociedade, precisa refletir é que a sociedade brasileira, ela deveria ter, a bandeira brasileira deveria ter em seu símbolo, né? O próprio Abdias do Nascimento já trazia isso, os símbolos indígenas e africanos na sua bandeira. Porque a sociedade brasileira, ela é formada por esses povos. E a gente não tem essa representação, a gente tem uma invisibilização da cultura negra indígena. E essa invisibilização, ela passa também por esse processo genocida, que não é só de encarceramento, ele é de negar a civilização, é de negar o processo de civilidade. Ela nega os negros e ameríndios, né, nativos da terra, como também agentes civilizadores. Ela nega essa importância. E a prisão, ela vai refletir essa conduta, né, esse racismo institucional, que é aquele que nega a cultura, ele nega a identidade cultural e ele encarcera e criminaliza qualquer tentativa de uma civilidade alternativa. Aí a gente vai perceber quais são as estratégias de encarceramento. Se antes, no século XIX, a gente vai ter o ócio, né, a vadiagem, como um dos maiores fatores de encarceramento da população negra, né? Eu vou ter acesso nos documentos da Casa de Detenção, pessoas, por exemplo, sendo presas por estar na rua, por estar fora de hora. A gente vai ter, a partir da política antidrogas, o principal motivo do encarceramento sendo a política, sendo a criminalização das drogas. Aí eu vou deixar, cara, para os colegas acrescentarem mais a isso, que com certeza eles têm muito mais coisa para dizer sobre a questão do ponto de vista, né, da contemporaneidade, né, como esse problema, né, ele está mudando. Mas é sobretudo chamar a atenção, né? E aí eu para todos os colegas, né, todas as colegas de tanto policiais quanto historiadores, produtores audiovisuais, que a gente comece a perceber, sobretudo a população negra, porque eu acredito que nós temos a solução para esse problema, né? Que a gente comece a se entender quanto povo, que a gente pare de se matar. Né? Eu acredito que é por aí. A gente não só parar de se matar fisicamente, mas epistemologicamente, né? O nosso pensamento precisa começar a ter mais referências de bantus, ter mais referências de Yoruba, mais referências Olof, todas as referências que a gente precisa, né, pensar no Congo hoje. O Congo precisa ser lembrado, o Congo está em guerra hoje. O que acontece no Brasil hoje tem a ver com o que está acontecendo no mundo. É isso. Gérida, foi muito bom te ouvir. Esse resgate histórico dessa criminalização do corpo negro, né, que você e Antônio Marcelo fizeram, é fundamental para a gente pensar a contemporaneidade. E se vocês me permitem uma rápida observação nessa perspectiva contemporânea, eu acho que é impossível a gente pensar o desastre que essa sociedade está atravessando sem pensar em alguns mecanismos. Esses mecanismos perversos que, longe de tirar a agência, a responsabilização dos indivíduos que estão envolvidos nesse processo de criminalização da pobreza, de reprodução do racismo estrutural, do aprofundamento das desigualdades, esses mecanismos, ao invés de atuarem como uma espécie de redução de danos, pelo contrário, incrementam e aceleram essas tristes características que vocês estavam descrevendo. E é preciso olhar para os cárceres, né, e perceber que a maior parte dos presos
foi preso em flagrante. Nós não temos, do ponto de vista institucional das polícias brasileiras, nenhum investimento representativo do ponto de vista de investigação, inteligência, atuação como garantia de direitos. Pelo contrário, as instituições policiais são espremidas por produtividade e entendem essa demanda como prisão, produção de prisão. E, nesse sentido, as maiores instituições policiais, são as polícias militares em todos os estados brasileiros, vão para a rua e atualizam esse racismo estrutural, prendendo nas atividades em que a gente consegue flagrar a olho nu, flagrar através dos nossos sentidos. Então, conseguir encontrar mecanismos que desarmem essa estrutura perversa que está em curso é muito importante. Nós, do Policiais Antifascismo, defendemos a mudança do modelo policial. Isso implica na desmilitarização das polícias militares, implica na carreira única. Pode parecer algo marginal, no sentido de pouco importante, mas para nós faz parte do debate de transformação da sociedade brasileira. Mas eu estou vendo que o Igor quer falar, e a Verônica também. Vai daí. Saraiva, agora com esse apanhado histórico, né, com esse embasamento que eles me deram, falaram muito bem, obrigado. A gente vai vir para a atualidade agora, né? A minha consulta, né, foi esse livro aqui da Juliana Borges, que chama Encarceramento em Massa. E ela não pôde vir, ela viajou para os Estados Unidos, mas foi muito solícita, né? Queria atender o convite, e também a nossa experiência como policiais. O que eu noto, né, o que parece, quando os policiais estão começando a debater isso, é que a gente vai enfrentar algum tipo de... Como a gente enfrenta primeira chacota, né? Vocês estão defendendo bandido. Não, a gente não está defendendo bandido. Não é isso. A gente quer defender uma forma de pensar. A sociedade também pede muito, né, essa questão do bandido bom e bandido morto, né? Então, vamos supor que não aconteceu, não morreu, né? Se bem que o bandido morto, ele tem um fenótipo bem característico. Ele não é qualquer bandido. Ele não é o que faz caixa 2, ele não é. Ele é um bandido bem pontual. Então, vamos para a parte de prender. Eu não sou a favor, só para começar a argumentação, eu não sou a favor do uso do tabaco. Eu não acho que o tabaco deve ser utilizado. Mas eu sou contra a proibição do uso do tabaco. Por que eu comecei com o tabaco? Porque a única droga no Brasil que diminuiu o consumo drasticamente foi o tabaco. Exato. Foi através da proibição dele? Não. Foi através de uma política de saúde pública. Hoje a gente não vê mais uma propaganda do Marlboro passando na televisão, no horário nobre. Hoje, qualquer pacote de derby tem lá impotência sexual, tem lá todos os malefícios que pode trazer, um pulmão todo estropiado. Então, não é a derby que quer colocar aquilo ali. Aquilo ali é uma política de saúde pública que força com que as pessoas vejam. Então, o consumo diminuiu, não proibindo, mas com uma política de saúde pública. Agora, quando a gente vai olhando as outras drogas que chegam nesse ponto desse encarceramento absurdo, o consumo só aumentou. Então, eu estou aumentando a letalidade, né? Eu estou encarcerando mais, mas ainda assim eu estou sendo completamente ineficiente nesse argumento que eu estou dizendo, que eu quero prender para atrapalhar o consumo. Porque quem quer consumir
consome. Sim. Hoje, quem quer consumir, consome. E se a gente for parar para analisar, é a classe média e a classe média alta que consome. Então, não é o cracudo que mobiliza, que movimenta esse mercado, o usuário. O FMI colocou que o tráfico de drogas já está movimentando algo em torno da 4ª economia do mundo. Isso não é a ponta, isso não é o favelado, isso não é o radinho, o vapor. Isso daí é o sistema financeiro, é muito maior do que a gente pode enxergar aqui do nosso nível. Bradesco? É o Bradesco, HSBC. Bom, vamos falar logo, né? Então, o que eu quero deixar claro, assim, é que a gente tem que entrar num debate que seja racional. A gente não pode entrar num debate que seja emocional. Sempre que eu começo a defender esse tipo de questionamento, sempre matam a minha mãe. Falam assim, e se o bandido matasse a tua mãe? Eu falo, tá bom, e se a sua mãe matasse a minha mãe? Ficou legal? Aí, entendeu? Fica emoção versus emoção. Então, se a gente está analisando dados, se eu trago um professor universitário, se eu trago a Hélida, poxa, mandou muito historiadora. Bem. Historiadora. São pessoas que estudaram, que se debruçaram sobre isso, que analisaram dados sobre isso. Então, continuando. Mais um ponto antes de continuar o meu raciocínio. Legalizar não é liberar. O álcool é uma droga lícita que é legalizada. Em tese, um menor de 18 anos não pode consumir álcool. Então, assim, legalizar não na verdade, legalizar é trazer para o Estado esse controle. Né? É trazer para o Estado... Hoje, todo tipo de droga, LSD, maconha, cocaína, está sendo produzido agora, enquanto a gente está conversando. Mas eu não sei aonde está. Então, legalizar é controlar. E não controlar através de uma política de encarceramento e uma política de extermínio. Uhum. Bom, por que eu estou falando tanto disso? Porque todos os estudos apontam para a Lei 11.343 de 2006 como a maior ofensora desse encarceramento em massa. Essa lei separa o usuário do traficante de uma forma assim, completamente subjetiva. Ela tinha a intenção de diminuir o encarceramento, mas ela aumentou exponencialmente, dobrou entre os homens e quintuplicou entre as mulheres. A maioria, por isso que a gente começou com esse debate do racismo, pobre, negro. Se for pobre, negro, morador de periferia, bingo. Acabou. Não precisa nem ir na audiência. Acabou. Então, assim... Então, eu sou a favor, por exemplo, de uma política de saúde pública em cima dessas drogas. Né? Proibir não diminui o consumo. Na verdade, ele cria uma dificuldade para vender facilidade, tem muita corrupção. A gente sabe que a droga, a gente sabe que a arma de fogo não é produzida na favela, mas ela chega lá. Então, a manutenção disso só afeta uma determinada população. A letalidade, aí quando a gente fala de saúde pública, o pior seria morrer, né? A letalidade da guerra às drogas é muito maior que a letalidade do consumo das drogas. Muito mais gente morre em decorrência das ações policiais, do tráfico, até do enriquecimento, do poderio do tráfico de drogas, né, do que de overdose. Se a gente for seccionar na maconha, a maconha é impossível, você não tem overdose de maconha, não existe. Medicamente, vários médicos já falaram assim, seria um consumo absurdo de THC, 21 gramas de THC, a pessoa humanamente não consegue fumar essa quantidade de maconha. Mas se você parar para colocar do outro lado da balança a quantidade de mortes, letalidade por tráfico de maconha, é absurdo. Então, se pegar todas as drogas juntas, ver quanto que essas drogas matam, versus quanto que
essa política de repressão, de proibição, mata, é muito maior. A experiência, né, a parte que eu ia falar da nossa experiência. Quando a gente está conversando com os nossos colegas, principalmente os mais antigos, né, tem aquele conservadorismo muito grande, né? Mas, mesmo assim, eles chegam a tangenciar. Uma vez eu estava num plantão, tive 2 ocorrências, tem várias ocorrências, mas 2 mais fortes. E foi uma menina que foi baleada na cabeça, numa estação do VLT, do BRT, lá no Rio, na Zona Norte, de uma ação que não conseguiu apreender nada. E, nesse mesmo dia, eu fui chamado para fazer um suicídio, para fazer uma ocorrência de suicídio dentro do presídio de Benfica. Eu sou chamado para ver se não foi um homicídio, né? Para ver se não suicidaram o cara. E, na volta, esse companheiro esse colega de plantão mais antigo, falou uma coisa assim, cara, a gente está enxugando gelo. Ele falou, saiu dele, eu não falei nada. Assim, eu estava quieto, e ele falou, cara, a gente está enxugando gelo. Mata, e de noite já tem um traficante novo lá. A gente prende, e o presídio está cheio. E não muda nada, as coisas só pioram. Né? Se a gente pegar a nossa avó, nosso tio, o tio do churrasco, que nem você falou, ele vai te falar assim, olha, não tem mais nenhum lugar tranquilo. Sabe? Ele não se sente seguro. Então, eu comecei a conversar, mas o que é enxugar gelo? Você bater na mesma tecla, você não mudar a abordagem, você não questionar isso, e você esperar uma mudança. Aí eu perguntei para ele, então o que você acha? Eu acho que então deveria ter mais fuzil para gente, mais não sei o que. Eu falei, você está enxugando gelo e a sua solução é ter mais toalha? É isso que você... Porque ele chegou a tangenciar a dúvida. Ele chegou mas ele conseguiu sair no último segundo porque é um preconceito. Na verdade, assim, eu não quero... Né, mudar a minha forma de pensamento é muito confortável. Eu quero só parafrasear uma coisa popular, né? O tráfico, né? O tráfico é a porta de entrada para crimes mais pesados. Né? A gente hoje, a grande lotação dos presídios é de pé de chinelo, né? As apreensões são bem pequenas, o tráfico minúsculo, gramas, né? A média é de 5 gramas, e com uma média de 5 gramas de apreensão, tem 1 grama, 2 gramas para chegar numa média de 5. E ali ele tem o contato com as facções criminosas, esse infrator com menor potencial ofensivo, ele começa a ser cooptado por essas facções criminosas, até porque num local de total escassez, qualquer coisa é mercadoria. Sobrevivência é mercadoria. Claro. E o tio do churrasco já usa um outro argumento. Ele fala que é a faculdade do crime. Ele também está concordando com o que a gente está falando aqui, isso. Mas ele fala que entra e sai pior. Sabe? Ele concorda em certo ponto com os nossos argumentos, mas ele não quer mudar a forma de pensar dele, mas ele usa essa parte. Sobre encarceramento diretamente. Um grande ofensor, 40% dessa população está em prisão temporária, prisão provisória, né, sem julgamento. Sem julgamento. 40% desse bojo todo não tem julgamento, não tem trânsito em julgado. Ou seja, não só nós, policiais, não conseguimos dar conta de todas essas questões sociais, né? Falta de educação, falta de saúde, falta de oportunidade, desigualdade social, mas o judiciário também. O judiciário não está dando vazão para essa grande quantidade, essa quantidade de prisões como se fosse uma padaria, como se fosse um mercado, como se fosse uma lógica industrial. E
a lei 11.343 que eu tinha falado, que é de 2006. Quando eu estava estudando essa lei... Exatamente, Igor. Se a gente for olhar para o cárcere, 80% mais ou menos dos presos tem a ver com crimes de patrimônio e drogas, como você sabe. É furto. E, ao mesmo tempo, apenas 10% da população carcerária está lá em função de um crime grave, como o homicídio, um crime contra a vida. Ou seja, a gente gasta a maior parte do nosso recurso promovendo uma guerra e deixa de, com isso, implementar a justiça no mais grave crime contra a vida, que é o homicídio. Sim. Não, a nossa resolução de homicídios é horrível, né? E a gente está atuando em crimes pequenos. Mas a pessoa pode não ter empatia nenhuma com a vida humana. Ela pode ter coisificado, ter criado uma imagem de inimigo horrenda e ela não vê como um ser humano igual. Mas é só para lembrar que um preso ele custa muito mais do que um universitário. Não estão atacando tantas universidades? Não, porque o universitário faz isso, faz aquilo. Um preso para o Estado custa muito mais do que um universitário. Então, se você não tiver nenhuma empatia com isso, pensa no orçamento, né? Sabe? Passa pela parte econômica. Então, o artigo 28, ele fala sobre como distinguir o traficante, né? O juiz, né, vai ter esse papel, distinguir o traficante do usuário. E ele fala da quantidade, mas não é objetivo. Não. Mas lá no finalzinho dele, ele fala das circunstâncias sociais e pessoais. Quando eu li isso, já sabendo da Érida, né, do que ela ia falar, da vadiagem, né, a gente teve um código penal obcecado com a vadiagem. Quem era o vadio? Né? O vadio era o negro, o recém-liberto, né? Quando eu vi circunstâncias sociais e pessoais, isso aqui eu falei, nossa, isso aqui é pronto. Preto, pobre, favelado. Circunstâncias pessoais e sociais. É o racismo na letra da lei, né? É a brecha para o racismo. Não, Igor, você está viajando. Aí, então a gente pega lá dados. 70% negros da população carcerária. Todos eles... Começa assim, uma mistura de estatísticas que você pode conversar a noite toda, mas eu queria trazer para o pessoal, trazer para todo mundo entender, trazer todo mundo para a conversa. Então, o Marcelo falou da opinião pública, então a gente começou na escravidão, a gente tinha uma filosofia religiosa, né, que os negros eram desalmados, né, eles precisavam ser cuidados, né? Depois a gente vai para o racismo, que o Marcelo também trouxe, que é a eugenia, aí já é um argumento biológico. E hoje a gente tem o encarceramento e morte, que é a guerra às drogas. Então, essas filosofias elas vão mudando, as desculpas vão mudando, e hoje é o estereótipo. Hoje o estereótipo, que se eu te perguntar como que é um bandido, você vai me descrever um estereótipo que está aqui. Negro, de periferia, de cabelo pintado amarelo, com uma tatuagem. Você vai me descrever esse estereótipo. É o sujeito penal da pessoa, não é o sujeito penal que a gente está acostumado. Era um pouco disso que a Verônica queria falar, não é? Ela vai falar do exemplo. Eu só quero deixar alguns questionamentos. O primeiro questionamento é se as pessoas que estão assistindo a gente, se elas conhecem algum usuário. Provavelmente sim. Se você acha que essa pessoa, esse usuário que você conhece, deveria ser presa. Só para a pessoa pensar nisso. Se esse usuário que ela conhece deveria ser preso. Eu queria perguntar também se você se sente mais seguro. As pessoas que estão nos acompanhando aqui, se elas se sentem, a gente está batendo recorde de prisão, batendo recorde de encarceramento, e se elas se sentem mais seguras hoje. Uhum. E o que é mais fácil, assim? É quebrar uma sociedade ou quebrar o preconceito dessa sociedade? Assim, o que seria mais fácil desses dois? Agora a Verônica vai entrar com os exemplos, né? Isso. Da vivência dela. Boa noite, gente.
Também queria pedir licença aos meus mais velhos, meus ancestrais, pedir as bênçãos, poder estar aqui transmitindo um pouco do meu conhecimento. E também reiterar o que você falou, o porquê que eu fiquei, logo no início fui pedir abrigo para vocês, porque eu acredito que a educação e a segurança pública, pensar em segurança pública a partir dos direitos humanos, ela tem que andar de braço dado com a educação, não tem como. Por isso que eu recorro sempre a vocês, porque eu acho que é isso. Pensar uma sociedade para ampliar direitos, tem que ter esse diálogo com a educação, tem que expandir isso. Por isso que eu estou aí firme e forte com vocês. Tá? Então, os efeitos psicossociais na cabeça desse jovem, que eu sou professora, né? Trabalho com EJA, que é essa população de 19 aos 25 anos, né? Que é a população que é mais encarcerada atualmente. Como que o racismo funciona? Por que eles aceitam isso? Será que eles sabem que são suspeitos? Eu pareço suspeito, eles sabem disso. Essa coisa que o Igor falou, a maioria dos alunos pinta o cabelo de amarelo no dia do carnaval, mas não pinta no dia a dia. Eles têm os códigos, a mãe, quando eles vão para o baile, a mãe fala, leva a carteira de identidade, quando eles vão à praia, leva a carteira, tem todo um código que eles sabem que eles são suspeitos. Eles entendem, mas por que isso no psiquismo deles entraram? Por que eles aceitaram? O racismo, ele é uma engenharia, que não só uma engenharia social, uma engenharia psíquica. Fanon traz isso, um teórico, né, negro, que traz, psicanalista, né, ele trouxe essa engenharia. O que ele faz? A questão da baixa estima, quando você é criança, né, você não tem referências, né, você vai crescendo, a coisa da baixa estima, ele vira adulto, vira adolescente, o território dele não reconhece, porque o território dele começa a ser perseguido. Aí com isso tem a baixa estima, aí tem o auto-ódio, que também é uma fase terciária do efeito psíquico no negro. O que é isso? O auto-ódio, eu consigo ver muito nisso no cara que... O matador, o PM que mata. Por que ele mata? Ele é negro? As pessoas perguntam muito isso. Porque ele está imbuído do auto-ódio, ele sabe que aquela raça historicamente não presta. A história mostra para isso, a sociedade mostra isso para ele o tempo inteiro. Para ele se afastar dessa raça que não presta, ele começa a ser o cara que vai promover, de certa forma, o afastamento e limpar isso. Mesmo ele tem consciência que ele é negro, não tem como, mas dentro do psiquismo dele, ele está com esse auto-ódio que faz com que ele aponte esse auto-ódio para o outro e comece a exterminar esse outro. Só que isso também produz culpa. Porque o cara, eles têm que entender que o cara que promove tanto encarceramento, que vai lá pega, ele também produz culpa na cabeça dele. Eles têm mania de achar que serial killer. Não esquece isso, gente. O cara é um cidadão comum. Os jovens são um cidadão comum. Que vão passar por essa coisa da culpa. O cara, por isso que o número de suicídios dentro da corporação de vocês aumentam. Porque tem a ver isso, o auto-ódio e depois essa culpa que ninguém segura isso. Né? E isso no jovem, como que fica? Ele começa também a produzir esse auto-ódio, começa a praticar pequenos crimes, depois vai aumentando, também por conta disso, começa com a baixa estima, aí vai indo, não reconhece mais o território, da onde vem, da onde fala. E o território, ele é super importante na constituição do ser humano. Saber da sua história, entender a sua história, saber de onde você veio, contar a sua história a partir do orgulho. A Lei 10.639, que é a lei que regulamenta o ensino de África, ela veio exatamente para isso, né? O movimento negro, quando pensou nessa engenharia, como eles falam, é para trabalhar esse psiquismo que vem da baixa estima, auto-ódio, para que ele reconheça o seu histórico, a partir daí ele reconhece o seu território e comece a contar a sua história. Uma das coisas, assim, já tem 10 anos a lei, que eu fico muito feliz, é perceber que o pessoal vê muitas meninas novas hoje usando Black Power, não sei o que, mas isso vem 80% da lei. São os professores como eu, vários outros professores que estão na sala de aula falando, cabelo é lindo, não sei o quê. E hoje em dia é muito comum você ir no subúrbio e encontrar as meninas com cabelo black, os meninos. Só que essa lei tem que avançar mais, que a gente tem que tratar disso aqui, do encarceramento. A gente tem que fazer desses meninos que são encarcerados, que estão sob essa ameaça o tempo inteiro, que basta estar no território negro, basta ser, né, tá ali já é suspeito. Fazer com que eles criem um cinturão de resistência.
Isso só vai haver sem entender quem é a sua história, a sua ancestralidade, para além de uma questão religiosa, entender sua família, que a família veio, que a família... Entender como o italiano entende, como o alemão entende. Ele precisa entender, ter orgulho disso. Isso faz com que ele recupere essa autoestima, que ele entenda, que ele vire uma fortaleza. Por exemplo, em sala de aula, teve um trabalho que eu fiz de teatro de oprimidos, chamei os meninos, né? Vamos fazer um baile funk, não sei o quê. Aí saiu o tiroteio no baile funk, eles fizeram as armas super bonitas, né? Aí levaram você a falar, claro, teatro é isso, a arte está para isso, para que vocês abstraiam e produzam, não atuem na parada. Aí foram todos felizes, não sei o quê. Aí foram embora e nessa época estava tendo ação policial em torno da escola, os moleques foram presos. Porque estavam com a arma, levaram, porque eles ficaram todos orgulhosos, vieram teatro com a arma. Que até o poder da arte eles não estão podendo usar. Da abstração, que é um poder que faz com que você saia da atuação. A arte tem isso, ela é magnífica nesse sentido. Você não precisa atuar, você vai para o mundo da abstração e mostra os seus conflitos. Né? Boal mostrou isso no teatro oprimido, eu uso muito teatro oprimido na sala de aula. E eles não podem nem fazer isso. Eles não podem ter o baile funk deles, o baile funk sempre foi classificado como algo baixo, funk putaria, funk isso. Há um rebaixamento que eles próprios entendem. Eles olham para o baile funk deles, sabem que tem que ir para lá. Tipo assim, eu gosto de funk, professor, só que esse funk putaria é meio chato, mas eu sei que eles falam isso comigo porque eles têm vergonha disso. Eles começaram a ver que tudo ali do território da vergonha, da baixa estima, e recompor isso através da lei, faz com que você forme jovens que consigam falar dessa história. A história do funk é linda, a história do candomblé é linda, a história do samba é lindo. E se apropriar disso como produtores de cultura e também produtores de uma cultura que vai mudar todo esse sistema, que eles vão poder fazer cinturão de saber como funciona essa coisa do encarceramento. Eles precisam saber disso. Por isso que eu estou junto com vocês, porque eu acho que vocês têm uma função excepcional de estar nesses espaços escolares, à medida de abertura, é claro, que é uma coisa meio complicada, está falando isso. Isso produz uma semente de mudança muito potente. É uma coisa assim que eu vejo, as poucas vezes que eu falo de vocês lá no meu trabalho, aqueles meninos que eu levei lá no sarau, há um estranhamento completo. Você vê que a mente dos moleques faz assim, ó. Você vê que eles não estão entendendo. Tipo assim, pô, o que é isso? Eu não estou entendendo. Porque não tem norte dentro daquela cabeça para ter isso. Pensar um policial que vai garantir direitos, que está dialogando com ele. Né? Isso é importantíssimo para que a gente forme ativistas contra o encarceramento em massa, contra toda essa barbaridade que tem acontecido. Então é isso, não vou me estender muito, o recado é esse, a gente pensar nesse jovem, mas não de uma forma binária, isso é importante. O bem, o jovem maconheiro, o jovem traficante, esquece isso, são jovens. São jovens que estão estudando, são meus alunos, são nossos filhos, nossos vizinhos, filhos das empregadas, são esses jovens que a gente tem que estar dialogando, além de trabalhar com a questão também da lei, mas falando diretamente com eles. Porque a mudança vai vir dali, a potência está ali nessas periferias, nesses lugares, né? Com esses encontros belos. Então é isso, gente. Verônica, que felicidade ouvir tuas palavras, ouvir teu depoimento. Você é uma companheira desde a primeira linha, conte conosco nessa parceria, você é a nossa aliada. Eu preciso avisar a vocês que a gente já está chegando no encerramento do nosso programa. Foi muito bom conhecer o Antônio Marcelo, conhecer a Érida, poder fazer uma publicidade do nosso amigo Igor Zanetti. E acho que agora a gente podia se despedir falando as nossas intenções, né? A minha intenção, quando eu vim aqui, era promover a dúvida, tirar as pessoas do lugar comum. Acho que é isso que a Verônica está fazendo dentro de sala de aula. E acho que é isso que a gente tem que tentar fazer aqui nessa tribuna que a gente tenta construir cotidianamente com a Mídia Ninja.
Acho que ouvi o Antônio, ouvi a Érida, saber que são novos amigos, novos parceiros que estão se aproximando do movimento, a mim, pelo menos, enche de alegria. E eu devolvo a palavra aí para vocês de Niterói, para a gente encerrar esse programa, saudando a todo mundo que ficou com a gente nessa 1 hora, discutindo esse tema tão polêmico. A gente está passando por uma época muito difícil, né, meus amigos? Muito difícil. Nós temos aí ainda não terminamos o primeiro ano, ainda tem mais 3 anos pela frente. Ano que vem nós vamos ter eleições municipais, tem muita briga. Olha aí que menina linda. Vamos ter muita briga pela frente. Eu acho que quanto mais aliados nós tivermos, mais forte fica o movimento, mais capaz a gente fica de fazer mudança e mais próximo a gente fica da justiça. É isso que eu queria dizer. Queria ouvir vocês aí de Niterói, meus amigos. Tá vendo? Primeiro, eu vim aí, eu venho com mala e cuia, né? Venho com a minha filha, venho com a outra mais velha. O que eu espero para minha família, o que eu espero para a família de todos, é que a gente possa poder dizer o que a gente pensa sem ser criminalizado, que a gente seja inocente até que se prove o contrário, né? Que a gente tenha a oportunidade de se defender, que a população negra finalmente consiga alcançar os direitos civis no Brasil, né? E que a gente pense o encarceramento em massa como que a gente sinta dor quando a gente pense nas pessoas que estão na prisão hoje, né? Esse processo de encarceramento, de se apropriar do corpo do outro, de se apropriar do tempo do outro, né? É uma questão de encarcerar o tempo e o espaço do outro, a existência do outro, né? Então, que a gente reflita sobre se realmente isso não está gerando mudanças efetivas do ponto de vista da ressocialização, do ponto de vista de uma sociedade melhor, da redução da violência, então que a gente interrompa esse processo agora e repense isso, né? A gente, nas últimas eleições, eu sei em quem eu votei. Você lembra em quem você votou para deputado? Você lembra em quem você votou para deputado federal, para deputado estadual, né? Governador e presidente normalmente é mais fácil. Mas vamos parar para pensar nisso, vamos acompanhar o trabalho dos nossos líderes, vamos fazer parte da política, né? E saber que a gente é responsável por isso, né? Todos nós somos. Ainda você tem mais uma filha, não tem? Você tem mais uma filha, sim. Adolescente. Olha aí. Linda. Essa é a velhinha, a belona. Ai, eu vou de vergonha. Sou eu, tá. Vai daí, Antônio, vai daí. Eu? Antônio. Não, Verônica. Verônica, as mulheres. As mulheres primeiro. Verônica, vai daí. É engraçado, assim, estudando esse tema, né, escrevendo, eu lembrei da música do Bezerra da Silva. Ah, meu bom juiz, não botasse martelo nem dê a sentença, antes de ouvir como meu samba diz, pois esse homem é tão ruim quanto o senhor pensa. Eu acho que resume isso. Tem que ouvir nossas histórias, tem que entender, tem que passar, ouvir isso daqui, sabe? Ouvir o que é de mais profundo, de mais bonito que essa população periférica, preta, indígena tem para falar. Vamos ouvir isso, né? É isso. Então, Saraiva, eu quero agradecer a Érida, a família da Érida é linda, nossa. E o Antônio, você já é de casa, a Verônica já está com a gente. Queria deixar esses questionamentos, eu acho que é o mais importante isso, é deixar abertura para o diálogo. Parar de repetir frase feita, parar de jogar o mesmo jogo, parar de ficar acomodado no mesmo tipo de raciocínio, né? A solução é matar, a solução é prender.
No caso do tráfico, acho que seria muito mais eficiente cortar no bolso, acabar com o tráfico, tirar essa perna deles, que financia tanto armamento, que financia tudo isso. Então, eu gostaria de começar, na verdade, esse debate, para quem já está estudando isso, já é bem antigo, o encarceramento não é de agora, ele já é de muito tempo, e eu acho que seria importante isso, assim, a gente começar a dialogar, começar a implicar com as pessoas que querem dialogar com a gente, começar a perguntar e começar a tentar construir alguma coisa a partir daí. Bom? Beleza. Grande que eu sou. Minha obesidade fala pelo meu tamanho. Chega na frente. Bom, agradecer todo o convite, toda essa participação. Acho que tem umas falas aqui, Saraiva, que eu acho que são fantásticas, né? Vou pegar pelo final a Verônica, né? Quando falaram essa forma binária, né, de ver que é tão pobre, né? É uma aula, né? Ouvir isso, e eu acho que eu, como sou professor também, eu morro de inveja numa hora dessa de você fazer um trabalho desse, né? Mas a inveja, que eu digo sempre, aquela que o Tom Jobim dizia, era uma inveja amorosa, né? Não é uma inveja rancorosa, não. Pelo amor de Deus, né? E a fala da Hélida, ela roubou uma fala minha, eu estou pensando em problema de justiça aqui. E eu não estou nem falando da parte sobre racismo, não. Essa agora, quem você votou, sei lá o quê, mas que isso? O cientista político sou eu. Eu falo isso, né? Aí eu já estava preparado aqui para falar, já tinha um discurso de quase 2 horas para tratar disso, ela rouba minha fala. Quer dizer, vai ter um protesto aqui depois, da passeata, etc. Agora, eu queria pegar uma coisa que o Igor disse, e aí só para fechar mesmo o meu raciocínio lá do início e voltar agora na fala dele, quando ele disse o seguinte, o Igor, num dado momento, ele falou, olha, eu não consigo entender que esse mesmo grupo, essa mesma sociedade, quer acabar com a universidade pública e aceita um custo muito maior de um prisioneiro, por exemplo. Tá? E aí, o Igor e todos vocês, eu digo, é fácil, porque uma sociedade aristocrática escravista, ela aceita isso. Por quê? A universidade pública, ela gera igualdade. E uma sociedade aristocrática escravista suporta qualquer coisa, menos a igualdade. Então, destruir a universidade, para ela, é lucro. Mas aí alguém vai falar, mas e a parte, como o próprio Igor chamou a atenção, e a parte econômica, isso não sente no bolso? Não, Igor, porque uma sociedade aristocrática escravista, ela não é capitalista, ela não está visando lucro, ela assume o prejuízo de manter negros na prisão pelo seu racismo, somado aí, desde que esses negros não ocupem o espaço público. Exatamente. Então, ou seja, eu vou perder dinheiro, mas eu continuarei tendo um espaço público branco, eugenicamente limpo. Essa é a lógica perversa da nossa sociedade. Por isso que às vezes é difícil entender, porque a gente pensa de uma maneira capitalista. Ué, o cara está dando prejuízo. Será que o cara não sente? Não, ele sente, mas ele não é capitalista. Ele ainda está lá no século XVIII. Ele não chegou no século XIX. Então, mas enfim, e só quero dizer o seguinte, aí eu também vou deixar para a parte em off, eu desenvolvo um projeto lá na Federal de Ouro Preto, eu acho que tem muita gente aqui, seja dos policiais antifascismo, seja de Dona Hélida ou Dona Verônica, que vão acabar entrando nesse projeto que eu desenvolvo lá na Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Mas aí é uma outra conversa de longa e tal, de datas e gravações. Mas muito obrigado pelo convite. A todos. Valeu. É isso, meus amigos. Eu quero agradecer novamente a todo mundo, agradecer a todos que nos acompanham, mandar um beijo para essas crianças que estão aí e encerrar por hoje. Valeu? Um grande abraço. Próxima quinta-feira estamos de volta às 8 horas com mais um Patrulha Antifascismo. Grande abraço.